O Explica Aí é um projeto de extensão da UENG Passos, ligado aos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda, coordenado pelo professor Antônio Carvalho. O número de mulheres que decidiram empreender na economia criativa tem crescido em todo o país. Elas criam, inovam e transformam as suas realidades. No episódio de hoje, convidamos o professor Reinaldo Bastos para nos explicar um pouco mais sobre o projeto. Bem-vindo, professor Reinaldo Bastos. É um prazer ter você aqui. E fala um pouquinho pra gente o que é o projeto Mulheres Empreendedoras na Economia Criativa. Bom, esse projeto ele vem de uma agenda de pesquisa e de extensão que a gente tem tentado implementar lá no CIRI. Então, essa é a segunda parte de uma ideia que a gente está tendo assim, para desenvolver esses trabalhos voltados para as mulheres empreendedoras, que saiu de um TCC, teve como objetivo entender, né, essas mulheres da economia criativa que precisam de certo apoio. Então a gente fez um levantamento primeiro para entender quem eram essas mulheres, quais as dificuldades, e aí esse projeto que a gente está discutindo agora é a ideia de levar essa consultoria, levar esse aprendizado, entender as necessidades dessas mulheres, tentar propor, trazer alguma solução para auxiliar essas mulheres nas dificuldades que elas passam no cotidiano. E quais são os principais desafios enfrentados por essas mulheres no meio empreendedor? Bom, esse projeto de extensão, especificamente, ele tem como objetivo entender e proporcionar esse auxílio para 7 mulheres principais. Então, até agora, a gente tem 4 entrevistas dessas 7, e a gente tem algumas questões que a gente já está debatendo em relação ao que elas precisam. Então, apoio financeiro no sentido de planejamento financeiro, né, de como estruturar, fazer seu custo, como vender o produto, qual o preço desses produtos. Então, a princípio, o que a gente tem ainda em andamento é algumas dificuldades, principalmente em relação à gerência mesmo do negócio, gerência financeira dos negócios. Então, a princípio, essas são as dificuldades que a gente tem percebido. De que forma o projeto ajuda e apoia o crescimento desses negócios? Bom, as estatísticas, né, em relação ao empreendedorismo feminino traz essas dificuldades que essas mulheres passam no seu cotidiano, né? Então, em relação à quantidade de mulheres que vem empreendendo nos últimos anos, então, a partir disso a gente vê que elas têm dificuldade de se alocar no mercado, né, por questões de preconceito, porque o empreendedorismo, querendo ou não, ele tem um viés muito masculino, mas as estatísticas, os dados mostram pra gente que já tem muita mulher empreendendo de diversas formas, diversos ramos de negócio, e percebendo isso, a gente tenta ajudar dentro dessas estatísticas, né, que mostram essas dificuldades desse cenário para as mulheres, e aí a gente está tentando criar algumas condições para colocar essas mulheres em melhor posicionamento, né, de mercado. Então a ideia é tentar trazer um conhecimento mais teórico, um conhecimento mais prático, né, da nossa vivência lá no departamento de Ciências Gerenciais Aplicadas. Então a nossa ideia é tentar, né, sanar essas dificuldades e tentar colocar as mulheres melhor posicionadas no mercado, ainda mais essa área da economia criativa, né? Então a gente está falando de uma área ainda que carece, né, de um pouco mais de visibilidade, porque ainda tem aquela questão dos preconceitos em relação a esse tipo de produto, né? Para aquelas mulheres que têm interesse para saber um pouco mais sobre o projeto ou que talvez tenham interesse de participar, tem alguma forma de entrar em contato com vocês ou não? Então, a princípio, a gente já tem um universo de pesquisa definido. Então, no nosso projeto de extensão, seriam essas 7 mulheres. Para projetos futuros, espero que a gente possa ampliar essa quantidade de mulheres atendidas. Então, esse projeto está servindo um pouco como laboratório para a gente também tentar entender como que vai ser esse processo de agora para frente, tentar implementar algumas coisas que a gente consiga colocar em prática mesmo. Então, a princípio, não há como entrar no projeto, mas esse projeto já está para finalizar, até agora no início de 2026, e provavelmente vamos fazer outros projetos com nossa expertise a partir desse trabalho, de poder atender mais mulheres, não só da economia criativa, mas aí a gente pode ir para gastronomia, para a área de moda, lojas, né? Então, assim, vamos tentar
criar um arcabouço ou um conjunto de coisas que a gente possa oferecer agora, e aí no próximo ano a gente vai abrir oportunidade para novas mulheres. Muito obrigada, professor, por você ter vindo fazer a entrevista. O Explica Aí fica por aqui e até o próximo episódio.